Menos ego e mais eco. Assim, eu estava num grande banco, ele falou, aqui nessa nossa operação, 30% do dinheiro do Brasil passa aqui na nossa instituição. Eu brinco, eu falo assim, né? O objetivo aqui é prosperar. Vamos pra frente. Ah, tem problema? Tem. Um monte de problema, mas vamos ficar olhando pro problema? Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao podcast O Código. Eu sou Stefano Polidoro, eu sempre trago aqui convidados, amigos, parceiros para somar na sua vida. Hoje eu trouxe um amigo especial, um professor que me ensinou muito sobre área comercial, sobre gestão de negócios, o Carlos. Carlos, muito obrigado pela sua presença. O Carlos ele é fundador da Bravende, ele desenvolve ecossistemas de crescimento e aprendizagem para negócios. E além disso, com a Bravende, ele atende as maiores empresas do Brasil, gerando muito valor para elas. Carlos, muito obrigado pelo seu tempo. Se apresenta para o pessoal, por favor. Obrigado, Stefano. Bacana te encontrar mais uma vez aqui nesse bate-papo sobre negócios, sobre como lidar com os desafios da vida, né? Desafios empresariais e poder conversar com seu público, que tenho certeza que vai ser uma conversa incrível. Pessoal, o Carlos ele tem uma história muito interessante. Eu conheci ele quando eu tinha mais ou menos uns 19, 20 anos e muita coisa do que a gente aplica hoje nos nossos negócios veio de você. Faz quanto tempo isso já? Eu tô com 31. Hoje vai fazer 12 anos. Passa rápido. E ó, eu te falei, a gente se encontrou recentemente, eu falei, muita coisa que a gente construiu, aprendi lá com vocês, lá atrás, com o ecossistema que você tinha na época e hoje já é formação. Você participou do programa de formação de profissionais para a área comercial. Muito legal. Chegou a participar de programas de gestão, uma série de coisas e virou destaque, não foi? Sim, cheguei a ser mentor das turmas. Qual que era o nome? Tinha um nome? Formação Profissional em Vendas, era o padrinho. Isso, era o padrinho. Foi um aluno de destaque, sempre foi disciplinado, dedicado e desenrolado. Para fazer conexões. É muito legal. Eu gosto muito porque vocês me ensinaram coisas que funcionam até hoje. É muito doido assim, como comunicação, vendas, né, atendimento, gerar valor, vocês falavam muito isso, funciona até hoje. Então é um tema muito atual. E o mais legal é quando eu converso com você, é perceber que você pegou o que a gente ensinou, criou o seu, melhorou e agora está ensinando, compartilhando. Então eu acho que falo que essa é a jornada do herói. Você tem um chamado, tem um desafio, e aí você precisa ter uma estratégia, tem encontro com vários mentores, até que você vai lá, cria a sua história, que vira um exemplo a ser seguido. Exato. E depois você volta e compartilha com os outros. Compartilhar. A gente está sempre aprendendo, né? Eu converso com muita gente e é aprendizado o tempo inteiro. Assim, para você ensinar, você tem que sentar no banco de aluno. Eu penso isso. Para você falar alguma coisa, você tem que primeiro aprender. E para a gente começar, Carlos, eu separei algumas perguntas, sempre puxo algumas perguntas para a gente prosear. Uma das coisas que me chamou a atenção recente que eu vi foi você falando sobre arquiteto de futuros. Tá bom. Isso é muito legal. É um jeito de falar muito interessante que até nunca tinha ouvido antes. Foi a primeira vez que eu ouvi e falei, interessante. Fala pra gente, o que seria ser um arquiteto do futuro? Imagina o seguinte, um dos recursos mais preciosos que nós temos é o nosso tempo. Então, o tempo está passando agora, esse é o tempo cronológico, quantitativo. Mas os gregos também davam um outro nome para o tempo, que era a qualidade com que a gente usa o nosso tempo. Então eles chamavam de Cronos e Kairos, ou Kairos, que tem a ver com a qualidade com que a gente usa o nosso tempo. Tá. Quando a gente pensa em olhar para o futuro, a gente tem a capacidade, como ser humano, com a nossa mente que é atemporal, aí no futuro, voltar lá no passado e viver o momento presente. Então se você parar agora e inspirar profundamente, você vai perceber o seu corpo aqui presente. Por isso que a meditação, até dá uma a inspiração, acalmada. Dá uma acalmada. Ou seja, a capacidade que a gente tem de perceber, de estar no aqui e agora. Só que a gente pode, de forma intencional, racional, com o neocórtex, que é a maior parte do nosso cérebro, projetar o nosso futuro. Sim. Então, alguns profissionais, algumas pessoas, alguns indivíduos têm uma capacidade de olhar para o futuro e arquitetar o futuro. Legal. Como assim? Ou a gente vai se motivar porque a gente tem uma dor muito forte, a gente precisa fazer uma mudança, ou seja, evitar algum problema, ou porque a gente busca um patamar mais elevado. Vai buscar prazer, tem coisas que você idealiza porque você quer em determinado momento. Capacidade de idealizar alguma coisa, escrever, transformar em metas, objetivos. Quando a gente fala do arquiteto de futuro, é aquele que tem a capacidade de pegar vários elementos disponíveis, ligado a pessoas, processo, elementos do meio ambiente, o que está acontecendo de transformação no nosso planeta, e de forma intencional projetar o que ele quer
para aquele determinado futuro. E aí quando você pensa em uma atuação não só de alguém que executa uma função, mas alguém que se torna um visionário, que tem uma visão, ele começa a ter uma capacidade de arquitetar esse futuro, como eu falei, de forma intencional, e se for necessário, usar o tempo de forma estratégica. Porque o nosso tempo, o meu tempo, ele é finito. Finito, sim. Tenho 24 horas no dia, com tantos minutos. Só que se você tem uma visão, e vamos falar do mundo empresarial, que é onde a gente navega muito bem, seja no universo da saúde ou em qualquer outro universo que a gente acaba navegando. A gente, hoje, à frente do nosso negócio, a gente navega no universo da saúde, mas principalmente no universo financeiro, as indústrias, enfim, vários tipos de companhia. Você está nas principais empresas do Brasil, né? Você ajuda a economia. Você está lá mexendo na economia. Eu estava num grande banco, ele falou, aqui nessa nossa operação, 30% do dinheiro do Brasil passa aqui na nossa instituição. É um dos principais bancos Olha aí a resposta. Do Brasil. Eu falei, caramba, né? E a gente tá num projeto lá impactando 6 mil profissionais de uma operação e 18 mil de outra. É uma instituição que tem quase 100 mil colaboradores e tudo mais. Mas voltando aqui, quando você consegue ter a capacidade de visualizar alguma coisa e você aprende a comprar tempo, como assim? Eu posso fazer algo sozinho, que depende de mim, ou eu posso, com uma visão muito clara, com uma capacidade de inspirar, alinhar, engajar pessoas, trazer pessoas para junto com você. Um líder. Realizar um projeto. Pode ser você contratar um assistente para te liberar de coisas e junto com você executar uma coisa que tem uma visão de curtíssimo prazo. Ou você pode, por exemplo, montar um time, estabelecer parcerias, montar ecossistemas e, consequentemente, agregar pessoas para chegar ao lugar, não só com o seu tempo, mas com a capacidade do tempo das outras pessoas. Aí você imagina que 1 mais 1 é quanto? 2. 2. Só que no mundo dos negócios pode ser 11. Dependendo de como a gente arquiteta esse futuro e como a gente engaja pessoas. Então, quando eu falo de ser arquiteto do futuro, tem a ver muito com um projeto nosso, que é a capacidade que você tem de se tornar um visionário de um ecossistema. Você pode simplesmente olhar para o seu negócio como, ou para a sua atividade, trabalhei, recebi, né, eu tenho um emprego, ou você pode ter uma carreira, você pode entender que às vezes as empresas, por mais que você pode ser um CLT, é o seu cliente, não só o seu patrão, uma mudança de mentalidade. Ou no seu caso, que é um empreendedor que tem vários negócios, ajuda vários empreendedores ou profissionais da saúde, por exemplo, que não são empreendedores. Como é que você olha para aquilo ali com todos os atributos de valor, com todos os atores que tem ali envolvidos? Então, arquiteto do futuro tem a ver com isso. Imagina que você tem um projeto que você quer realizar. Então, sei lá, quero construir uma casa. Gosto de exemplos que facilitam. Você vai lá, pega uma casa, falar com um arquiteto, você compartilha suas ideias, ele te ajuda a transformar a sua ideia num projeto. Um projeto, isso. E depois você vai precisar de um engenheiro, você vai precisar colocar aquilo para rodar, você vai precisar de capital e tudo mais. O que acontece? Quando a gente fala de um arquiteto do futuro no mundo dos negócios, é a capacidade que você tem de visualizar algumas oportunidades, transformar aquilo em plano de ação, ou melhor, dependendo de como for, você pode ir para execução, transformar em plano de ação, ou se você está pensando no nível mais estratégico, transformar aquilo em objetivos estratégicos. Uma visão de longo prazo, que longo prazo vai depender do que a gente fala para cada um, pode ser 2 anos, 5 anos ou 10 anos, enfim, não importa só a dimensão de tempo ali, né, e tudo mais. Então é a capacidade que você tem até de antecipar futuros. Isso é legal. Então é um dos temas que eu tenho me dedicado nos últimos tempos. Por exemplo, esse ano eu decidi que eu queria ampliar a minha visão. Então eu fui em fevereiro para um evento lá em Austin, que é o SXSW. Conheço, sei qual evento Southwest, muito legal, recomendo. E foi uma experiência maravilhosa, porque eu conheci muita gente. O mais legal foi que não foi só a palestra que eu assisti, mas fui lá, assisti a palestra da Amy Webb, que ela traz as principais tendências e transformações do futuro, entrega um guia com todas as tendências do mundo. Mas eu conheci gente na fila, tinha um monte de brasileiro, conversando com as pessoas, você amplia a sua visão. Conheci um português que tem uma ferramenta tecnológica e tal. Aí tive a oportunidade de ir para um outro evento lá em Washington, na área de educação corporativa. Aí fiz lá uma viagem com a família para a Europa e agora estou indo para a China. Só a visão. Estou indo para Recife a semana que vem. Completamente, né? Fui para o Sul visitar a empresa. Atendo várias empresas. O que isso proporciona? Ele proporciona uma capacidade de aprender. Então eu costumo dizer que eu sou um aprendiz. A cada tipo de projeto que a gente faz, isso faz o quê? Faz você começar a enxergar que a nossa visão é muito limitada. E aí, quando a gente entra no mundo de educação, que é onde a gente atua, uma das frentes que a gente atua fortemente, é como é que a gente ajuda as pessoas
acessarem um nível de informação maior, ampliarem a sua visão para ter mais resultado. E mais resultado pode ser não só aquilo que faz melhor, ou pode ser novas possibilidades. Essa semana eu vi um dado que saiu na internet falando que 80% da população brasileira é analfabeto funcional. É bastante gente, certo? Como você vê isso nas empresas? Você vê esse impacto nas empresas com os treinamentos, com a orientação? Porque assim, arquiteto do futuro, visão do futuro, interessantíssimo. Mas tem uma massa que às vezes nem vai compreender isso. Como é que você arruma isso? Aí vamos lá. Aí a gente começou falando porque é como eu estou me posicionando e é uma característica do momento que eu estou. Mas teve momentos que eu não conseguia enxergar a próxima 1 hora. Vou dar um exemplo. Como profissional, como profissional, e vou até lá atrás. Tá, vai. Sou pai de 2 filhas, Maria Clara e Maria Alice. Tá. Minha filha Maria Alice tem 4 anos. Se for perguntar para ela o que ela vai fazer depois de 3 horas, ela não tem a percepção. Não tem. Por quê? Porque a dimensão de tempo dela é o que ela vai fazer na comidinha que acabamos de colocar no prato, é o brinquedinho que ela vai brincar. É aquele momento, aquele instante. É mais limitado. Tá. À medida que você vai crescendo, você vai ganhando mais tempo de vida, você começa a ampliar as suas perspectivas. Porque você começa a ter uma visão mais ampliada, a dimensão de tempo vai mudando um pouco. A gente vai, não sei você, eu tenho a sensação às vezes que o tempo passa muito rápido. Eu também tenho. Vai mudando, porque Nossa. o seu nível de presença diminui. O nível de presença da minha filha é muito maior do que... Hoje a gente tem que se treinar, se disciplinar, aprender, meditar para você ter presença. Alguns vão lá e tomam remédios para isso. Entendi. Porque, enfim. E aí, então falando do mundo empresarial, quando a gente pensa, e das pessoas, tem muita gente que ainda está no momento de sobrevivência. Então, por exemplo, eu estava conversando com um expert no universo financeiro e tal, mas não do ponto de vista dos clientes que a gente atende. Tá. Estava fazendo uma entrevista essa semana e esse profissional trabalha numa instituição que ajuda a fazer as pessoas se livrarem das dívidas e tal. Eles têm um modelo de educação bem interessante. Legal. E ele me falou um dado, ele falou, vocês têm ideia que em torno de 70% da população está endividada? 70%? Ou tem compromissos que não conseguem honrar? E tal, e não sei o quê, não tem dificuldade de administrar o dinheiro? Não é o meu caso hoje, mas pensa, uma pessoa que ela trabalha, gasta, não tem nenhum recurso às vezes para se alimentar, como é que eu vou falar para ela o que ela pode sonhar e realizar daqui a um tempo, se às vezes nem a necessidade básica está sendo satisfeita? Sim, mas eu também acho que vale, até para a pessoa ter uma referência. Então, aí existe o trabalho do nível de consciência, Nível de conscientização, onde essa pessoa pode acessar recursos externos ou internos que ela pode sair daquela situação. Só que às vezes ela está tão naquele ciclo, né, que ela não percebe. E aí daqui a pouco ela está correndo ali e não percebe. Então eu diria que... E aí vamos para o mundo das empresas. Hoje a gente tem as coisas mudando muito rápido. Muito. A inteligência artificial na palma da mão. Essas perguntas eu vou trazer. Eu quero sua opinião, porque você está dentro das grandes empresas. Ela te ajuda a resolver coisas em instantes. Segundos ali. E aí, como é que a gente vai lidar com essa velocidade? Tem gente que ainda não aprendeu a usar a inteligência artificial a seu favor, ou tem gente que usa só para ganhar tempo e não evolui com isso. E aí não usa o que eu chamo de inteligência ampliada, que é a inteligência humana com a artificial e com a organizacional. Você ter superpoderes. Não, aí é um superpoder, é um super-humano. Aí é top. Uma das coisas que eu faço hoje é treinamento de como usar a IA. Porque você acabou de falar, tem gente que ainda não sabe usar, a maioria. Não sabe. Na hora que você começa a explicar realmente como transformar, né, os GPTs e afins em algo útil para sua vida, eu já vi gente me olhando assim, ó. Parece que eu abri uma caixinha na cabeça da pessoa e ela começa a usar e fala, nossa, realmente otimizou a minha vida. Essa é a ideia. Como é que é o nome? Gostei do nome? Inteligência? Eu chamo de inteligência ampliada. Inteligência ampliada. Que é a inteligência humana, a minha e sua. Artificial. E se a gente vai para o mundo empresarial, tem a organizacional. Organizacional. Tem a inteligência coletiva, que nem você aqui no seu negócio. Você tem a inteligência das pessoas, de quem está por trás das câmeras, de quem viabilizou, serviu o café, de quem estruturou aqui, de quem atende o paciente e tudo mais. Muito legal. Como é que é o nome? Inteligência ampliada. Inteligência ampliada, que é a inteligência humana, artificial e a empresarial. E a organizacional. Nunca tinha ouvido esse termo. Muito legal. Não, é muito bom, porque sintetiza, né? E por exemplo, você falou da inteligência artificial. Eu, Stefano, não vejo, a depender da sua função, obviamente, como um problema a inteligência artificial.
Apesar de, pô, falarem de muita demissão e tudo mais, eu não enxergo assim. Eu enxergo como ela é um potencializador dos seres humanos que vão utilizar. Porque você tem uma mentalidade de abundância e não de restrição. Como Olha assim? que legal. Vai, explica. Isso é legal. Por exemplo, tem gente que olha pra IA e fala, ferrou, ela vai tirar o meu emprego. Isso. E pode até tirar, talvez vai tirar. Talvez vai. Tem outros que falam, opa, se eu aprender a usar isso, eu posso gerar mais empregos com a IA. É. É forma de ver. Vou dar um exemplo. Estava no meio enfim, estava no maior evento de educação corporativa do nosso segmento e, além de conversar com clientes, fornecedores, vieram concorrentes, bater papo. A gente acaba conversando, né? Legal. O mercado acaba se conversando e vem um concorrente, que um ex-colaborador dele está trabalhando com a gente, e papai, eu falei, cara, quais os principais desafios que você está percebendo no seu mercado? Falei, pô, inteligência artificial está barateando um pouco o que a gente fazia, os clientes estão começando a ter mais autonomia e a gente está perdendo faturamento. Começou a contar um monte de dificuldade. Eu falei, e aí, cara, tá complicado. Estou precisando demitir gente, não sei o quê. Tá. E você, como é que você... Eu falei, cara, você tem razão, isso está acontecendo mesmo. Mas eu estou vendo isso como uma ótima oportunidade. Porque eu estou tendo que desenvolver novos produtos, ensinar o cliente a fazer isso que ele ainda não sabe. A gente está usando a inteligência artificial para potencializar outras coisas que antes a gente não fazia. Então a gente está tendo que se desafiar, melhorar. E aí, no mundo de tecnologia, a inteligência artificial está possibilitando com que as tecnologias estejam acessíveis para todo mundo. Tanto que tem empresas de tecnologia, sei lá, de CRMs, que estão perdendo valor de mercado. Porque hoje qualquer pessoa com pouco conhecimento tecnológico com as pessoas certas consegue produzir uma tecnologia ou copiar com muito mais rapidez. Por conta das IAs. Das inteligências artificiais. E aí o que acontece? Tudo tem a ver, e tinha gente que eu encontrei no evento que estava crescendo, multiplicando. É o jeito de você olhar. Forma de ver, né? Você conversou com uma pessoa que olhou uma coisa ruim, a outra está potencializando aquilo. É o jeito de Como é você que é o olhar. nome? Você falou abundância Ou mentalidade de abundância, mentalidade de escassez. de escassez. Pô, escassez vai faltar para mim, abundância vai melhorar, vamos ver como a gente usa isso pro mundo e... Né? Interessante isso, a Será que você mentalidade tem de abundância ou de escassez? Vai depender. Como é que você enxerga o mundo, né? Você vai enxergar o mundo com essas... Seria mais ou menos, se a gente fizer uma analogia, o copo meio cheio e o copo meio vazio? É isso aí. Meu copo tá meio vazio, mas eu prefiro olhar que ele ainda tá... Ainda tem tem dois água. dedos e se eu não tomar muita água, imagina que à noite, pô, eu vou poder dormir mais, eu vou precisar acordar para ir no banheiro. Se é durante o dia, eu preciso me hidratar. Depende do jeito que você olha. Muito interessante. No final do dia é ser humano, né? No final do dia você está falando de ser humano. Pô, todas as tecnologias e tal, quem vai utilizar essas tecnologias é um ser humano. Se ele não enxergar como uma ferramenta que vai potencializar, não vai potencializar. Que nem tá aqui, código Polidoro. Provavelmente o seu código tem a mentalidade de abundância. De abundância. Por quê? Você quer gerar abundância, quer gerar resultado. Ajudar as É o pessoas, jeito de prosperar sempre. Eu brinco, eu falo assim, meu, o objetivo aqui é prosperar. Vamos pra frente. Ah, tem problema? Tem. Um monte de problema, mas vamos ficar olhando para os problemas? Todo dia que eu acordo eu falo qual que vai ser a fase que eu vou passar, como se fosse um videogame, que vai aparecer um novo desafio. Vai, todo vários, dia. Todo vários, dia vários. aparece, todo dia aparece. Muito, muito legal, Carlos. Muito obrigado por todo esse tópico. Então, arquiteto do futuro, mentalidade de abundância, interessante. Você atende a grandes empresas e o que você vê assim que as pequenas e médias podem aprender com uma empresa, por exemplo, que tem 100 mil colaboradores? Tá. Eu vejo sempre que assim, a semelhança entre a empresa grande e a empresa pequena é que a empresa grande já foi pequena um dia. Ela cresceu. Alguém fez esse negócio crescer. Pegar o seu caso, o meu caso, pô, veio do nada, o negócio começa a crescer. O que hoje você, botando lá em cima, o que a gente pode trazer aqui para baixo para ajudar essas empresas a crescerem? Quando você vai para uma grande empresa, ela passou por vários momentos e foi ganhando maturidade. Sim. E ela tem os desafios dela também. Porque você imagina que uma mega empresa, ou uma grande empresa, é como se fosse um Titanic. Para virar um Titanic é mais difícil. Muito. Só que se você tem um jet ski, Então o que as empresas grandes fazem? Às vezes elas criam células menores para fazer tipo spin-off, né? Uma operação separada para poder inovar, criar células, porque o sistema faz com que as pessoas tentem manter aquele status quo. Tá. E quanto mais governança, quanto mais processo, tudo mais, às vezes mais difícil é gerar uma mudança, uma inovação, dependendo da cultura. Então, independentemente do tamanho, quando você pensa numa pequena empresa, você tem que entender o nível que você está para qual é a próxima fase. Então tem coisas que uma empresa grande faz e que você não vai conseguir ter dependendo do momento. Vou dar um exemplo. Falei com um empresário a semana passada, uma empresa que a gente está de olho para fazer uma aquisição e tudo mais,
E aí ele trouxe o faturamento dele, um faturamento baixo. Só que o jeito que ele se posicionou e o conhecimento dele era para uma empresa que fosse 20 vezes maior. Ele já está olhando ali. Já, só que tem 2 pontos. Primeiro se ele fica muito só no planejamento, no ideal, pensando como uma empresa grande e não faz o que precisa ser feito numa empresa daquele tamanho, ele não muda de fase. Tá. E se você tem uma empresa que só executa, está na batida do dia a dia e o empresário não se desenvolve, provavelmente ele vai chegar um momento que ele vai perder muito dinheiro, vai perder pessoas, enfim. Então eu diria que é um equilíbrio. Tá. Por que eu estou falando isso? Que cada momento da empresa ela vai exigir novos níveis de conhecimento e de acesso que você vai precisar ter. Eu, decidi que eu queria aprender sobre fusões e aquisições para criar um ecossistema. Fui estudar. Mas se eu estudasse isso lá atrás, a não ser que eu fosse trabalhar com isso, não era o caso. Agora eu estou no momento certo. Então você pegou o momento para estudar algo que faz sentido com o momento. No momento. Por quê? Porque minha empresa está crescendo, tem vários outros negócios, tem vários tipos de oportunidade, faz sentido. Estamos com caixa, dá para investir, dá para fazer tal e tal coisa. Tem uma visão de mercado, tem um posicionamento. Olha que interessante, né? Você está crescendo e a visão é continuar crescendo, né? Não é... É porque tudo que para de crescer, tudo que para de evoluir, morre. Felizmente ou infelizmente, né? A gente nasce, evolui e morre. Sim. Em algum momento a gente vai finalizar a nossa jornada. E por que a gente vai cuidar da nossa saúde? Estava falando, né, hoje sobre isso e tal, porque a gente quer viver mais. Sim, melhor. Mais e melhor. Não adianta viver só, tem que viver bem. Bem. Seja mentalmente, com saúde física e tudo mais. Enfim, com aquilo que a gente consegue controlar, influenciar. Então quando a gente pensa nas empresas é a mesma coisa. Só que a empresa não é uma pessoa, porque senão é uma eu-presa. Tá. Ou seja, é alguém que é preso no negócio, não é um negócio que trabalha... Eu-preso é bom. Eu sei disso, porque eu já fui eu-presidiário. E como é que você saiu? Foi mais uma mudança aqui ou Tem coisas ainda que me prendem, porque eu ainda estou procurando gente para delegar, mas a grande mudança foi que eu entendi que para eu mudar de patamar eu precisaria ter pessoas que pudessem aprender o que eu faço e executar para me liberar, podia não ser tão bom, e outras que vão fazer coisas melhores do que eu não sei, vou aprender e vão contribuir com o negócio. Então é a capacidade de formar pessoas. Isso é bem complexo. Formar gente, mas é o que vai tirar do eu presa para a empresa. Aí você tem o que é você atrair as pessoas, você precisa recrutar, selecionar, aí começa a jornada que é integrar essa pessoa na sua operação, até ela rampar demora um tempo, e aí o que acontece? Você precisa desenvolver, você vai precisar reter, esse é o ciclo da gestão de pessoas. Sim. E, de preferência, que a pessoa saia da melhor forma possível. Sim. É o ciclo. Nos nossos projetos, uma das principais atividades que a gente tem é recrutamento e seleção, porque todo mundo diz que tem dificuldade com isso. Tem. E com o mercado cada vez mais competitivo, eu vejo que hoje não é tão simples assim, né, a gente encontrar. Pega os dados que a gente falou, 80% analfabeto funcional, tal. Na prática, como você faz, por exemplo, um trabalho de recrutamento, seleção, pensando numa empresa que não tem às vezes tanto recurso, como é que ele vai atrair gente boa, reter gente boa? Sabe? É um desafio. É um desafio. Por exemplo, eu estou com uma vaga na nossa operação, a gente contratou uma empresa de headhunter para ir atrás desse potencial candidato e eu sei que vai demorar 2 a 3 meses para eu acertar. Então eu estou com muito cuidado, porque eu não posso errar. É uma posição estratégica. Essa aí tem que ser... E pode ser que demore mais. Por quê? Porque se eu contrato, trago e erro, eu perco muito dinheiro, tempo e impacta a cultura. Agora, vamos lá. Tem um outro caminho que é eu não tenho muito recurso físico e eu... Vou dar um exemplo. Quando eu comecei atuando, então eu era o cara que fazia tudo. O que eu pensei? Eu falei, eu vou contratar não alguém melhor do que eu inicialmente, porque não era a necessidade. Eu preciso contratar, sei lá, imagina que eu sou esse um insight médico, é legal. Sou um dentista, eu sou, sei lá, sou um consultor, sou um educador. Tá, você está começando ali. Começando, tenho um negócio, tenho uma empresa que eu faço tudo, produzo, vendo e tal. Né? Porque você tem numa empresa, vou simplificar, você precisa gerar demanda, precisa vender, você precisa ter um bom produto, entregar e você precisa fazer a gestão, back-office, financeiro, pagar, receber, bem simplificado. Sim, bem, mas deu para entender, deu para entender. Primeira coisa que eu fiz, eu falei, se eu contratar uma assistente que me custe tantos R$1.000, ela vai liberar o meu tempo para eu fazer coisas que geram mais valor.
Então eu vou contratar alguém para fazer coisas. É meio simples, é muito simples isso. Não, mas é uma dica boa. Uma dica boa. Você acabou de falar assim, quando você começar a expandir, não precisa contratar alguém às vezes melhor que você. Não, contrata alguém para tirar tarefas que geram menos valor. Isso é uma dica excepcional. Vou pegar um exemplo simples. Eu tenho uma secretária do lar há muito tempo, sempre tive. Por quê? Porque eu sei que se eu chegar em casa e tiver que ficar preocupado em fazer um monte de atividade doméstica, isso vai tomar meu tempo. Sim. E é um tempo que eu poderia dedicar para outra coisa. Poderia fazer um esporte, poderia estar empreendendo, poderia fazer qualquer outra coisa que gera mais resultado, que paga essa pessoa, gera um emprego e automaticamente me libera para fazer outras coisas. Essa é uma forma de pensar muito legal. Muito Aí legal. dentro da empresa, então eu sempre assim, puxa, que às vezes assim, pô, eu vou contratar alguém que vai custar 10 mil reais. Imagina um médico. Tá. Ele faz lá coisas na clínica ou faz coisas, né? Estou pegando o exemplo do médico, que é o seu público, né? Que boa parte. Imagina que e ele fala assim, pô, mas isso daqui eu vou delegar para alguém. Vai me custar 15 mil reais. Beleza, só que quanto do meu tempo está sendo ocupado? Se eu ganho mais tempo e eu pago 15 mil reais para alguém, eu estou chutando valor alto, depende da posição. Eu faço mais 5 cirurgias. Eu faço mais tantos procedimentos, ou eu desenvolvo tal e tal coisa, que gera mais valor. Aí quando você pensa num negócio, tem algumas formas de se enxergar. Primeiro, eu trabalho e ganho pelo meu trabalho. Tá. Eu tenho uma participação nessa empresa, é 100% minha, então ela precisa gerar lucro. Sim. Então se eu estou trabalhando como um analista, eu deveria ganhar como analista. Independente se você é dono ou dono do negócio. Porque você está fazendo uma função de um analista. Função de analista. Uma coisa é o sócio, outra coisa é o executivo. Vamos lá. Você pode ser um sócio que trabalha. Tá. E que pode ser um executivo e que às vezes ele se diz executivo, mas no fundo ele é um contas a pagar e a receber, que um assistente poderia resolver. Tá. Com fluxo estruturado. Sim. Depende do tamanho da empresa. Mas eu fui esses dias numa empresa que fatura muito e o dono da empresa, a empresa não está crescendo, eu sei que o mercado é complicado, ele é o cara que gerencia o fluxo de caixa, mas a função dele, que ele acha que ele faz, na verdade ele só quer controlar, ele se ocupa com coisas que não deveria ser ele. O cara tá preso, né? Muito mais barato para fazer, o cara é o mais caro da empresa. O cara não larga o osso, né, meu? Não larga, mas não é largar, é governança. Sim, governança, delegar, né? Delegar. Aí imagina, claro. Você trabalha e ganha com base no seu trabalho. Tá. Você tem o que gera de lucro. Certo. E você pode ter um negócio que é quanto esse negócio pode valer se ele tiver uma estrutura que não depende de mim. Aí é o sonho. Que é o jogo do equity. Aí é o sonho. Um dono de uma padaria já faz isso há muito tempo. Ele cria uma padaria, ele estrutura, ele vai lá e o seu Zé, dono da padaria, ele vai lá e vende para outro que compra a padaria dele. Ele ganha um negócio que ele trabalhou na padaria, ele ganhou um negócio que a padaria deu lucro, e porque um dia ele vendeu. É uma operação de equity. Simples. Sim, pequenininha. É que a gente acha que equity é só mega Não, negócio. é uma operação de uma equity. clínica. Pô, ele estruturou uma clínica e tudo mais, e daqui a pouco ele pode vender aquele negócio e que ele pode virar, inclusive, médico e continuar trabalhando menos tempo. Ele vira um funcionário do próprio negócio que ele criou. Ou ele pode continuar sócio, tendo times trabalhando para ele, ou junto com ele, que podem ser sócios do negócio. Legal. E que ele tem uma participação e ele ganha dividendos. Se aquele negócio dá lucro. Nossa, tá rico esse podcast aqui. O Tá cara rico, tá falando né? muita... Não, você tá falando de uma forma simples. Eu gosto, porque para você explicar esses temas complexos de forma simples, tem que ser muito inteligente. Porque a simplicidade, pensa, a gente tem que acessar qualquer pessoa. A pessoa tem que ouvir e entender. Pô, equity e tal, você deu o exemplo da padaria. Olha que exemplo simples, qualquer pessoa vai entender. E é isso, equity no fundo é isso, é uma transação entre empresas, o dono foi lá, fundou e vendeu. Não precisa ser gigante, a transação é essa. Sei lá, um negócio simples. Montei, eu sou um representante comercial, construí uma carteira de vários clientes, represento algumas indústrias. Legal. Cara, eu quero vender isso com outro sócio, com meu filho. Ele pode vender, olha só, se ele tem visão de geração de valor. Agora, a gente tem em negócios maiores, sim, que aí você passa por operações mais estruturadas, é outro... Do diligence, um monte de coisa. Qualquer um pode virar sócio de uma empresa de capital aberto. Então você vai lá, compra ações da Petrobras, eu viro sócio da Petrobras. E você é um sócio da Petrobras que não trabalha na Petrobras. Melhor coisa. E não participa da decisão. Só que você pode, por exemplo, ter um negócio que você vende participação para outras pessoas e que daqui a pouco um médico que não era o principal trabalha com você e você pode ter sócios naquele negócio desde o que ele gera de valor e tal. São mecanismos de negócio, mas tudo vai depender do momento de cada empresa. Muito interessante. Você transitou de pequena, média, grande. É interessante conversar com empresários como você, porque você pega
tudo, né? Você trabalha numa grande empresa, só que você começou, a sua história é uma história de empreendedor. Começou do nada, foi construindo, aí hoje treina 10, 15, 20 mil pessoas, aquilo que você fala impacta. Só que ao mesmo tempo também tem um negócio que, dependendo da operação, ainda é pequeno. Mas tá começando. Outro tá maior, tá estruturado. Então, saber, assim, a gente tem que ter uma humildade e capacidade de saber em que fase a gente tá. E falar, puxa, você estava me contando a história... Controlar um pouquinho do ego também, né? Menos ego e mais eco, né? Como é que é? Eu ouvi uma frase que fala menos ego e mais eco. Ou seja... Vou anotar, essa aqui eu gostei. Aí que menos, boa, né? ego e mais eco. Essa é boa. Menos ego e mais ego. Anota aí. Anota aí. Eu falo que ego não paga boleto. O dia que pagar, eu penso se eu vou ter ego ou não. Entendeu? Porque você lida com isso. Você lida com isso. Pô, você tá num ambiente corporativo, querendo ou não, você lida com muito ego. Vou dar um exemplo. Fui num evento ontem com vários líderes empresariais, na casa de um grande empresário, inclusive um apresentador de TV, a gente estava lá. Legal. E aí ele reúne vários empresários e eu queria uma roda. Tinha 5 pessoas. Teve um que acabou só falando dele. Tá. E falava. Cara, quase não ouviu o que as pessoas trouxeram ali. Então, para tomar uma aguinha aqui, né? Obrigado. É bom, a gente vai responder. Isso aí, valeu. Ele quase não ouviu, porque ele tá tão focado nele que ele não captou os sinais do que estava acontecendo ali. O cara não parava de falar. Não parava de falar, contou. Legal, falou um monte de coisa bacana, mas saber equilibrar o quanto você fala de si, o quanto você conhece os outros, porque para você criar conexão com alguém, as pessoas precisam ser ouvidas, escutadas. Né? E o que vai fazer você se conectar com alguém é você conhecer alguns elementos do outro que se conecta com a sua história de alguma forma. E você pode fazer isso de forma intencional também. Sim. Uma das coisas que eu gosto muito de gravar podcast é que eu aprendo muito. Eu ouço tanta coisa, assim, histórias... Que eu fico falando assim, cara, olha quantas formas de ter sucesso existem, né? É verdade. Porque às vezes a gente fica na nossa bolha. A gente fica na nossa bolha e a gente esquece que você pode sair da sua bolha. Né? A gente vive numa bolha. Faria Lima, Vila Olímpia, é uma bolha. Aí tem 200 milhões de habitantes e a gente vive numa bolha. Então, eu gosto muito de viajar, você comentou de várias viagens, porque você fala, cara, existem outras formas de pensar, outras formas de fazer tudo. É bem diferente. Há 3 semanas eu fui pro agronegócio lá em Campo Novo do Parecis. Olha, sai do banco pro agronegócio. Claro. Muito legal, muito bom isso. E aí eu tive que colocar botina, chapelão. É muito legal. Não dá pra ir de camisa assim. Tirei o relógio. Interessante. Plantação de milho, soja, algodão. E é o puto empresário do agro, né? O cara fatura bilhão. Fatura bilhão e chapelão. Chapelinha. Cigarro de palha, dependendo. E aí, mundo. Um dos profissionais que eu estava treinando, ele veio de uma etnia indígena e ele, de Roraima, e estava me contando como é que é atender tal região e tal. Pô, um outro mundo que... Muito interessante. No agronegócio, por exemplo, um tema que se fala muito é cultura organizacional. É um tema, né? Cultura é um negócio muito forte. Como é isso no agronegócio? Porque quando eu penso em agronegócio, o que vem na minha cabeça? Vem terra, vem trator, vem o cara do chapéu. Mas aí... É diferente a linguagem do mundo corporativo, aí, na verdade, né? cultura é que tipo de cultura daquele produtor? É cultura do milho, da soja. Então existe o termo cultura relacionado a isso. Mas a cultura organizacional não importa se é produtor rural, se é a cultura da grande empresa, da pequena, da média, da organização criminosa. Qualquer uma tem sua cultura. Cultura são os trejeitos, é como as pessoas se comportam. Então é como as pessoas se comportam quando você não está, se você é um líder. A cultura é como as pessoas fazem. Então, puxa, sei lá, vou dar um exemplo. Você pega o metrô, dependendo, tem gente que vai lá e se tá com chiclete, espera o lixo para jogar. Um trem, que dependendo da estação é suja, ela joga no chão. E não fica tão incomodada. Independentemente por quê? Porque é normal, todo mundo joga. É que nem você vai no banheiro, o banheiro tá limpo. Normalmente todo mundo limpa. Você tem a tendência a limpar. Se você vai num banheiro que tá sujo, você fala, opa, se suja mais. E joga o papel, vai ficar mais sujo ainda. Nossa. Nunca fez isso no show, alguma coisa assim? Não, sim, você falando, pensando assim, a gente se adapta ao meio. Ao meio. Então a cultura ela é muito estimulada pelo meio. E aí, como nós somos líderes empresariais, o que a gente tem que cuidar é que tipo de cultura a gente quer no ambiente que a gente está. Então, por exemplo, eu como líder, eu tenho uma preocupação muito forte com a cultura da nossa empresa. Tá. E, por exemplo, uma das nossas empresas, que atende as maiores empresas do Brasil, a cultura da nossa empresa ela é muito formatada, não só pelo direcionamento que eu dou, mas pelo input que a gente recebe dos nossos clientes.
Você acaba se adaptando aos seus clientes, né? Quando você vai uma grande empresa, normalmente a gente tem que ter uma adaptação muito maior. A eles e não eles a você. É, mais ou menos isso. Quando você vai numa pequena, é diferente. Porque você vai numa grande, você tem políticas, tem um monte de coisa. Ainda mais na sala de educação, a gente aprende muito com as empresas. Sim. Você comentou da área de banco, pô, eu imagino a quantidade de regra que deve ter. Compliance. Aí você tem cultura inclusiva, você tem como tratar a segurança psicológica, você tem... Isso para todas as empresas são importantes. Mas se for uma pequena, não está preocupado com isso. A questão que você falou da fase, cada um tem uma fase. Né? E a cultura, então, como as pessoas fazem o que fazem no dia a dia, independente de quem está lá ou não. Isso. Quando a gente pega a equipe, o que é uma equipe, na sua visão, que é treinada e, na verdade, assim, o que é uma equipe transformada? Porque uma coisa é a gente treinar pessoas, outra coisa é esse treinamento se tornar prática no dia a dia. Como você trabalha com educação, como é isso na prática? Pô, treino a galera, aí vou lá e vejo o resultado. Como? Vamos trazer a visão de treinamento do passado e a de agora. Ótimo. No passado, muito o treinamento coloca as 10 pessoas aqui numa sala, treina. Lá atrás, coloca lá um PowerPoint. Não, a gente ainda usa isso, mas não é a ferramenta principal. E aí você treina as pessoas, espera que ela pegue um conteúdo, pratique, saia lá e execute. Tá. Isso é o aprendizado mais formal. Ela pode ler o material, só que o aprendizado hoje não acontece só assim. O aprendizado acontece no social learning, que é o aprendizado social. Certo. Você encontra alguém no elevador, ele vai lá e te fala de uma coisa, te dá uma dica, você aprendeu. Tá. A gente foi almoçar há umas 2 semanas. Umas 2 semanas. A gente ficou lá 1 hora conversando. Aprendi um monte. Não era um treinamento. Não. Aí você me ensinou como usar milhas de cartão de crédito, você me falou de viagem, você me falou de gestão e como trabalhar fluxo comercial no mundo médico. Você foi lá e você deve ter aprendido um monte de coisa lá. Muito. Sempre aprendo com você. Mas eu não dei um treinamento formal. Era uma reunião, um bate-papo. Foi um almoço. Um almoço. Uma visita na empresa, um almoço. Isso é aprendizado social. Que Social learning. Que é o social learning, e a gente usa o termo no trabalho que é o life, o learning the flow of work, aprendizado enquanto você trabalha. Tá. E aí você tem a conexão com o life long learning, aprendizado ao longo da vida e tal. Enfim. Quando você pensa numa equipe, o aprendizado não se dá só com o líder. Tá. Vou dar um exemplo. Aconteceu a semana passada. Eu tenho tentado mudar bastante a minha postura como líder agora. Vou falar abrindo as vulnerabilidades para eu controlar menos, deixar o time ter mais autonomia, para o time aprender e ganhar mais aceleração e desenvolvimento rápido. Tá. Então teve uma coisa que eu olhei e falei, pode ser que ali não dê muito certo, mas deixa o time fazer. O risco era mais baixo, então dava para correr o risco. Deu problema. Voltou. Se fosse antigamente ia ficar pé da vida, não sei o quê. Não que eu não fiquei um pouquinho. Mas eu falei, gente, vamos lá. O que vocês podem aprender com isso? O que a gente pode melhorar no processo? O que vocês podem criar para que isso não aconteça mais? Então foi o seguinte, ou a gente acerta ou a gente aprende. Então vou pedir para vocês conversarem entre si, ver o que vocês são, depois conta para mim o que vocês aprenderam e o que a gente pode melhorar. Muito legal. É um comportamento que eu não tinha, porque lá atrás eu queria resolver, já dar direção, vem cá, fazer. Para onde eu estou não dá para fazer isso. Mas, naquele tipo de grupo. Então o grupo precisa ter autonomia. Se você tem, você falou de transformação e treinamento. Que treinamento é uma coisa... Treinar é um meio de você gerar transformação. Sim. Porque a transformação ela vem de várias formas. A transformação é a mudança com propósito. Quando você tem transformação com propósito. Transformação A transformação, vamos considerar que é a mudança com propósito. Com um propósito. Legal. Interessante isso aí. Quando o time tem um porquê, eles vão... Eles vão... Enfrentar qualquer como aí. Vamos pegar um exemplo. A gente tem lá na nossa operação estúdios que a gente grava para o cliente. Tá. E a gente está com um time novo e tal, e a gente recebeu um grande cliente, detalhe simples. De novo eu sentei, diferente de você que ele veio e trouxe água, o pessoal esquecia de servir a água. Tinha várias coisas básicas que o pessoal não tava cuidando. Tava prestando atenção. Várias coisas. Tá. E aí eu falei, será que é checklist processo ou será que é visão? Aí eu fui ver, eles estavam tão preocupados com o processo, com cumprir a tarefa, que eles não tinham a visão do usuário, a visão do convidado, a visão do cliente ou do entrevistado. Tá. Então eu precisei trazer para eles um pouco a visão da experiência de quem estava passando por aquele processo. Então eu assisti um filme que chama Um Golpe de um Destino. The Doctor, acho que chama. Deixa eu assistir. Que é da área da saúde e vale a pena assistir. Como é que é? Um golpe? Acho que é The Doctor. The Golpe de um Destino. Tem inglês e português. Acho que eu sei. O médico que perdeu a memória? Era um médico que acho que ele teve
câncer, alguma coisa assim, eu não vou lembrar. E ele era muito arrogante, ele chegava no hospital e as pessoas vinham falar com ele era altamente autoritário, tratava os pacientes mal. Passou uma doutora do outro lado, e aí ele era casado, ele foi dar em cima da doutora, enfim, e se achava poderoso. E quando ele foi marcar uma consulta com a doutora que ele ficou de olho, ela foi altamente pragmática com ele, fez um exame, fez lá um diagnóstico, que ele percebeu que ele estava com uma doença, e ele teve que virar paciente daquele hospital, passar pela jornada Do paciente. Mudou a visão. E aí o que acontece? Ele começou a ter as dificuldades de quem ficava esperando, de quem não era bem tratado, não sei o quê. Isso depois acabou virando, no final ele criou um modelo de todas as pessoas que vinham trabalhar nesse hospital, elas tinham que passar 1, 2 ou 3 dias com o paciente. Muito Olha, legal. ele melhorou o fluxo de A onboard. visão do paciente. Então, o que vai gerar transformação? No caso dele, ele teve que mudar uma experiência. Eu gostei, você falou, a transformação é mudança com um propósito. Senão, para que você vai se transformar? Meu propósito é gerar mais saúde, gerar transformação para o meu paciente, meu propósito é só lucrar mais. Tudo isso vai direcionar a dinâmica. Ou é gerar transformação com esses critérios que dê tanto de rentabilidade também, que são um objetivo. Sim. Então, tudo depende do porquê. E o porquê, ele vai direcionar as ações. Então, por exemplo, tem gente que quer comprar empresas para vender e desenvolver. Tem outras pessoas, que no meu caso, quero comprar outras empresas para poder ter produtos para entregar melhor, gerar uma economia mais colaborativa e ter um negócio que pode gerar muito mais valor para mim, para as pessoas e que pode ter sucessão. Se eu vou vender ou não, se eu vou ganhar muito dinheiro ou não na venda, não é o que mais está me motivando hoje. É a construção, é o caminho. É a construção, é ter um legado, ter... E aí tudo é momento. Sim. Por exemplo, eu em março desse ano, eu fui num evento lá no SXSW. Isso, falou isso. E eu falo que às vezes tem coisas na nossa vida que marcam e nos provocam a pensar diferente. Tá. Eu estava lá uns 5 dias, não, já estavam uns 6, 7 dias vendo evento, um monte de coisa. Aí eu fui no evento da Rede Globo que eles fazem lá. Lá também? Evento maravilhoso. Legal. Com um monte de gente. Saí de lá, aí fui num outro show e falei, puxa, vou embora, vou pegar um patinete. Só que era à noite. Peguei um patinete para sair de um lugar e para o outro. No meio do caminho, eu tropecei, o patinete, perdi o controle, bati numa quina, abriu aqui, tive que tomar 11 pontos em março desse ano. Lá fora? Lá, começou a sangrar, tive que ir pro hospital. Tá. Isso era numa quarta-feira, eu ia voltar no sábado, segunda para terça, quarta, eu ia ter um monte de coisa. Quando isso aconteceu, eu me vi numa maca, num hospital. Em outro país? Em outro país, com outro idioma, esperando para alguém vir me fazer a sutura e tal, cabeça aberta. E aí sua vida para, né? Imagina se daqui a pouco eu não consigo voltar. E filha pequena, não sei o que. Bom, demorou 3, 4 horas para eu conseguir fazer a sutura, atendimento, No dia seguinte começou a inchar. Aí fui lá, né? Depois tinha feito a tomografia. Bom, no final eu consegui voltar para o Brasil, mas eu voltei mal. Deu aquela síndrome do guaxinim, tudo roxo, olho roxo. Aí eu parei. Eu falei, e se amanhã eu não consigo voltar para o meu trabalho, eu não tenho energia para cuidar das minhas filhas? Então foi um momento de ruptura. Olha aí, você teve que priorizar. Aí eu tomei uma decisão. Qual? Falei, eu preciso criar um negócio ainda mais que não dependa de mim. Isso em março. Isso foi em março desse ano, eu já tinha isso como diretriz. E aí tanto que eu gravei um vídeo de 15 minutos contando as mudanças que eu ia fazer, que eu quero um dia, quando tiver com a nossa empresa muito maior, com muito mais pessoas, o grupo, eu quero pegar aquele vídeo e mostrar o que eu falei visão, lá. né? Eu gravei a visão e está acontecendo. Né? A gente já que legal. de tecnologia, um monte de coisa. E aí quando isso aconteceu, eu parei um dia, 2, aí eu fiquei lá no sofá mal. Ao invés de eu ficar sofrendo, eu falei, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso aprender com isso? Uma das coisas, gerenciar melhor o meu risco. Por exemplo, eu tenho uma scooter que eu comprei há 2 anos. Eu tirei carta, sabe aquele desejo de adolescente? Eu não podia ter scooter, passei uns apertos financeiros, então resolvi tirar carta. Comprei scooter, comprei um scooter, uma rondinha lá, HDV. Pronto. 150. E aí eu usava a scooter para sair de um lado de São Paulo para o outro, para ir mais rápido. Então se eu ia de carro é 2 horas, de scooter 40 minutos. Nossa, é um ganho infinito. Beleza, ganho de tempo. Quando eu voltei, eu falei, peraí. E não foi nem eu que falei. Meu pai virou para mim, pô, você tem que vender sua moto. Eu fiquei bravo com ele. Depois eu parei para pensar, falei, puxa,
eu preciso gerenciar melhor os meus riscos. Não é só scooter. Eu andei com ela mais 2, 3 vezes, tá lá, mas eu agora vou andar com a scooter quando eu quiser, com consciência. Pintei ela, tá bonitinha lá, deixei na garagem porque tem um significado. Sim, a parte emocional, né? O apelo emocional. Peraí, por que eu preciso chegar rápido naquele lugar? Mas começa a refletir, Aí né? comecei a falar, peraí, eu preciso aumentar meu time para fazer aquilo. Por que sou eu que estou fazendo? Olha o que um patinete, uma situação Um monte de coisa. mudou. Falei, peraí, eu vou pegar, Muito um táxi, legal. não vou nem pegar Uber. Por quê? Porque o táxi Corredor. ele vai no corredor mais rápido, eu vou trabalhando, eu vou fazendo as coisas, chego mais tranquilo, É, minimizo o risco. minimiza o risco. Se eu vou precisar atender o telefone, que não pode, no trânsito. Então eu comecei a ficar o quê? Eu comecei a ficar mais consciente com o evento que aconteceu, que me gerou uma transformação. O evento que, pô, você passou por uma situação transformadora que Por te exemplo. fez, que você estava falando da forma de ver. Você podia ter enxergado isso como uma coisa ruim, mas não, você pegou essa situação e está transformando essa empresa por conta de um acidente de patinete. Eu tava com o Guaxinim, eu saí de lá e falei, cara, a gente podia criar o projeto Guaxinim. Juro, a gente escreveu. Projeto Eu botei na Guaxinim inteligência é artificial, ótimo. eu criei um sistema. Ai, como eu gosto de conversar com o Hoje empreendedor. tá virando nossa plataforma. O projeto Guaxinim, É que eu não tô chamando assim. mas é bom, a história é boa, pô. Porque aí, olha só, eu tava lá no evento e eu tava lá no evento. Tô contando a história porque um dia a gente ainda vai lembrar disso É que eu muito falei. legal isso. E aí eu encontrei um português Tá. no Espaço São Paulo, antes de assistir a palestra do Lira, lá do Girando Falcões. Sei. Conversando com ele, um português com 2 portugueses. E aí eu falei, o que você faz? Ele falou, cara, tem uma plataforma. Eu falei, plataforma que faz o quê? Eu falei, então, na verdade as empresas precisam transformar seus colaboradores em influenciadores digitais, mas ele não consegue gerenciar. Eu tenho uma plataforma que conecta os colaboradores com a governança da empresa, com uma IA e não sei o que lá. Nossa, que negócio interessante. Aquilo ficou... Cara, e várias informações. No dia que aconteceu o acidente, 2 dias depois, eu falei, cara, e se eu não conseguisse voltar para fazer o que eu faço? Eu falei, cara, eu preciso criar um marketplace da educação, que eu conecto quem precisa aprender, quem precisa ensinar como a governança. Então, cara, eu vou ser o Uber da educação. Vou criar um negócio que vai conectar todas as pontas. E eu vim com esse pensamento de lá. Estou construindo essa parada aí. Mas assim, tudo por conta de uma parada, de um insight, de uma troca. Mas também de uma forma de ver. Forma de... Porque se fosse qualquer outra pessoa na sua situação tal, poderia não ter visto dessa forma. Você transformou isso numa oportunidade. Peguei todas as informações e conectei as coisas. O arquiteto do futuro. Isso é bem difícil fazer isso, né? Como é que você transforma um acidente de patinete num projeto que vai fazer um negócio muito bom? Cara, Você tem que ter uma forma de pensar muito legal. Tem uma coisa que eu aprendi em 2004. Eu fiz um curso de autoconhecimento em 2002, e que isso me levou para essa área. Em 2004 eu fiz da programação neurolinguística, PNL. PNL. Fiz a formação practitioner, master, um monte de coisa. E eu aprendi um negócio lá chamado ressignificação e recontextualização. Pode explicar? É uma técnica. Tá. Posso. O que é ressignificação? Puxa, tem uma coisa que não foi boa aqui. Tá. Ela não foi boa aqui, mas ela não pode me gerar aprendizado para ser melhor em outro lugar? Tá. Se você pegar traumas emocionais que você teve, coisas que você teve na sua vida e te dificultaram, você pode transformar aquilo num problema ou aquilo virar uma alavanca e uma oportunidade. Pro crescimento. O crescimento, tudo depende do jeito que você olha. Então, vou dar um exemplo. Vai. Eu tive um sócio que você deve ter conhecido quando você estudou com a gente. E isso foi até... Eu decidi separar a gente separou a sociedade final de 2019. Cara, foi muito difícil a separação pouco antes da societária, pandemia. Um pouco antes da pandemia. Só que eu não tinha um acordo de sócios bem definido. Eu não tinha as regras claras. De saída. Eu não sabia lidar com o universo e não sabia que toda a sociedade um dia vai acabar. E você precisa criar uma sociedade, eu chamo de sociedade viva. Eu não sabia nada disso. E eu tinha várias dificuldades de várias coisas. Cara, separamos, comecei a empresa, e veio a pandemia, em pouco tempo a gente conseguiu levantar e fiquei 100% dono do negócio. Puta, conseguimos recuperar e tal. E aí, logo no começo, eu falei, pô, nunca mais quero ter sócio. Mas depois eu parei por hora e falei, pô, peraí, foi top eu ter tido sócio. Sim, olha onde você chegou. Né? Pô, o que foi ruim? Eu não saber isso. Então eu vou aprender. Aí fui fazer um curso de partnership, fui estudar não sei o quê. Aí falei, pô, quer saber? Foi bom? Não foi bom, eu não sabia lidar com o que eu precisava. Então agora eu vou aprender porque eu vou ter mais de 20, 30, 40 sócios. Só que eu vou saber lidar com eles. Em vários negócios. Coisa simples. Eu notei isso aí que foi muito bom. Sei lá, não foi bom,
O que não foi bom? Eu não saber lidar com o que aconteceu. Com o problema. Com o problema. Porque eu não sabia, hoje eu já sei. Hoje já sabe. Tanto que eu tive recompras de 2 sócios nos últimos 12 meses e hoje eles continuam trabalhando com a gente como fornecedor e tá tudo bem. Olha que legal. A regra tá clara. Sim, tem um acordo, tá tudo Não certo. tá, Entrada, não tem, saída. entendeu? Então, entrada e saída e tal. Mas é o que eu falo. Então, ressignificar como é que eu ressignifico uma dificuldade para transformar isso numa oportunidade? E você disse um outro tema que também é muito interessante. Recontextualização. Então, ressignificar imagina que e às vezes uma recontextualizar. coisa num contexto é boa, no outro não é. Uma Sim. coisa num contexto é ruim, no outro não é. Sim. No outro pode ser bom. Então, peraí, isso não foi bom aqui, mas e no outro? Então, tudo depende do contexto. Sim. Então, coisas que a gente... Contexto é importante. Por isso que o nosso mapa de mundo não é a realidade, é a visão da realidade. Então, Como é que o é? mapa do mundo O mapa do mundo. não é o mundo. Tá. Ele é uma representação do mundo. Tá. Se a gente pegar, sei lá, tem alguma viagem para algum lugar que você quer ir, hein? Não, vamos pegar um lugar, Estados Unidos, sei lá. Você quer ir para... Miami. Miami. Você quer ir pra Miami. Você pega o mapa de Miami. Tá. Aí você olha lá, pô, o mapa é Miami? Não. É a representação limitada de Miami. Limitada. Se você vai lá, anda num quarteirão, você vai ver que ele é muito maior do que o que você está vendo. Sim. O que eu quero dizer com isso? As pessoas hoje, elas agem de acordo com o que elas enxergam. Que é um mapa limitado. É a visão dela. E que às vezes não é nem de cima de Miami, às vezes... Mas só que imagina que você não olha de Miami de cima. Você simplesmente mora num bairro, numa cidadezinha, e você só anda por lá. Você não sabe o que é aquele universo ao redor. Sua visão é limitada. Limitada. Então, quando você amplia a sua visão, as suas perspectivas, isso amplia as suas possibilidades de resultado. Isso aumenta a sua referência. Eu gosto desse ponto de aumentar a nossa referência, né? De ver, pô, existe um mundo diferente do seu. Quer ver uma coisa? Eu falei com um grupo de empresários que tem várias empresas, o cara já tem quase 2.000 empresas, e eles compram empresas com um mecanismo e eles vieram para querer fazer negócio com a gente e tal. E, ao invés de eu ficar preocupado em me vender, eu falei, como é que vocês fazem isso? Vou aprender com os caras. Como é que é essa parada? Me explica. Como é que vocês... E aí fui Esse ver. sou eu também, porque eu quero aprender tudo. Papai, eu falei, pô, então tem um jeito de fazer que eu não sei. A gente às vezes acha difícil fazer uma, né? Os caras fazem um monte. É que nem pegar um doutor que sabe fazer uma cirurgia. Ele fala, isso aqui é fácil. É facinho. Vai suturar? Tranquilo. É o mais básico. É o mais básico. Mas pra mim não. Exato, você não tem conhecimento, pô. Dá uma injeção? Pô, dar uma injeção é difícil. Não, injeção? Peraí. E aí os caras compram e vendem empresa. Esse é o business. Tem muito mercado assim. Né? Ontem eu encontrei um profissional que ele só ajuda a empresa, quem quer vender, quem quer comprar, acessar capital, fazer operação. Tem vários tipos de negócio. Né? Você acaba conversando com muitos líderes, eu imagino. É líder, empresário, é vendedor, é gente de todos os níveis. O que faz você ampliar a visão? É você saber navegar num nível mais ampliado e no nível mais de base. Isso é legal. É você dar um nível 360. Você está em todo mundo ali, você consegue falar com todo mundo, né? Esses daí conseguem ter uma clareza muito maior das coisas. Foi, por exemplo, o exemplo que você deu do médico. O médico ele estava na visão dele. Na hora que ele foi para a visão do paciente, mudou. Agora imagina que o médico está numa cadeia. Deixa eu entender a visão do plano de saúde. Porque uma coisa é ele olhar para o dele. Deixa eu entender a visão do hospital. É diferente. Deixa eu entender a visão da clínica. Deixa eu entender a visão do quem fornece insumos para a cirurgia. Deixa eu ver a visão da farmácia. Deixa eu olhar para a cadeia que eu atuo. Só que muitos nem olham para isso. Nem olham, nem pensam. Porque não conversam com pessoas que estão nesse universo. Hoje eu estava tendo uma conversa e a pessoa me falou assim, Stefano, as pessoas hoje, né, a minoria quer aprender. A minoria tem a disposição de ir lá, sentar, estudar, né? Por que você enxerga isso no dia a dia? Por exemplo, eu vejo nos nossos projetos, né? Outro dia eu fiz uma pergunta simples. Pessoal, estava em reunião, perguntei. Pô, todo mundo aqui está aqui. Quantos livros vocês leram nos últimos 1, 2 anos? Teve uma pessoa que levantou a mão, que falou que estudou, tal. Como você vê isso na prática? Isso é um fato? É limitado a pequenas empresas? Pô, nas grandes empresas é uma outra realidade? Vamos lá. Uma coisa é ler livro e aprender. A outra coisa é mentalidade fixa versus de crescimento. Tem um livro que chama Mindset. Esse daqui é o livro. Tá. Daria até para perguntar pro GPT aqui, botar o IA, né? Bota o resumo aí, né? Tal. Isso é uma forma de aprender. Então lá ela mostra que existe o mindset que é fixo e o que é o mindset
evolutivo. Tá. O fixo... Que é o crescimento. É, o de crescimento. Tá. Ele tende a defender posição. Ele tende a achar que tudo é daquele jeito, porque aquilo é a verdade para ele. O mindset de crescimento, você tem a possibilidade de olhar para várias perspectivas diferentes. Tá. Pode ser que para mim seja assim, mas para o outro pode ser que não. Uma outra perspectiva. Então você tem pessoas que têm uma mentalidade mais fixa. Outras têm uma mentalidade de crescimento, mas isso pode ser desenvolvido. Tá. Claro que dependendo do momento de vida, é natural que a pessoa, quanto mais velha, mais o mindset vai ficando mais fixo. Tá. Quanto mais nova, mais de crescimento é. Mais de crescimento. Minha filha pequena, ela quer aprender tudo a toda hora. Tá. Porque ela precisa aprender. Aquela fase do porquê, né? Por quê? Tenta, vai lá, arrisca, não sei o quê. Tá. E é mais criativa. Esses dias minha filha montou uma casa lá com uma planta, com folha, parecia uma arquiteta fazendo, não sei o quê. Legal. Uns brinquedinho e daqui a pouco capaz ela... Não, isso aqui não é assim, tem que ser desse jeito. Então isso tem a ver com a mentalidade. A outra coisa é como a gente aprende. Tem pessoas que aprendem lendo, pessoas que aprendem fazendo, pessoas que aprendem conversando, pessoas que aprendem vivendo experiências, e a gente aprende com todos esses formatos. Eu nunca gostei tanto de ler, na verdade. Eu gosto de aprender lendo livro. Então eu sou muito mais de consultar do que ficar lendo o livro do começo ao fim. Então você pega a informação e executa. Eu tenho essa característica. Então, Legal. ou seja, eu aprendo fazendo. Aprende fazendo. Tem pessoas que sabem muito mais algumas teorias. Por exemplo, se eu me perguntar quem era o autor e tudo mais, eu não vou lembrar. Mas você tem lembra da várias aplicabilidade. coisas, aplicabilidade. Que é o que Então, importa. aí é o que para cada um tem valor. Tem pessoas que valorizam mais a teoria, pessoas que valorizam mais a relação, pessoas que valorizam mais a execução. Tem a ver com o perfil. Então, quando a gente olha para aprendizado, o que eu diria? Que a sua pergunta era... Você falou como é que eu vou conectar do livro. Eu perguntei a questão das pessoas quererem aprender. Então tá. Que eu tava conversando, a gente tá na parte educacional, mas tem o lado da pessoa querer aprender aquilo. Lembrei. Porque você pode querer ensinar, mas se a pessoa não quer aprender... O ser humano tem uma necessidade de ser reconhecido, se sentir útil e competente. Reconhecido, útil e competente. E as motivações humanas e tal, se sentir seguro, enfim. Aquela pirâmide de Maslow, né? Tem a ver com Maslow, não tem necessariamente nas necessidades humanas, mas tem uma pode ter a ver. correlação, Que tá. você tem outras formas de ver também. Então você tem o que acontece? Imagina que a pessoa, às vezes, ela precisa mostrar que ela é competente, ela precisa ser reconhecida, e ela acha que para ela ser reconhecida ela tem que mostrar que ela é boa. Tá. Vou dar um exemplo que aconteceu com a gente. Mesmo Legal. eu sabendo disso, esses dias, há uma semana atrás, a gente estava numa reunião de negócio e um colega falou: deixa eu dar uma dica para vocês, eu e um par de sócio meu. Cara, para de se vender. Vocês já foram comprados. O cara Vocês falou são isso pra muito você? vendedores. Olha só. Vocês já são. Mais para um parceiro meu, falou: você já é isso. Que legal. Seja mais. Só que a gente tem a mentalidade do crescimento, a gente podia ficar bravo. Só que a gente falou: pô, você tem razão, a gente falou demais aqui, não precisava, né? Era uma reunião de negócio com nível de público diferente. Então, ou seja, não precisava se posicionar daquele jeito. Só como a nossa mentalidade de crescimento, falou: pô, você tem razão. Nesse contexto, isso não funciona. Nesse outro funciona, a recontextualização. Que legal que você tá aberto a ouvir, né? É lógico. Tem gente que vai falar e o cara não vai Mas se você não tiver, você acaba ficando muito limitado. Que é a questão que você falou da mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Interessante. Então, se a gente for poder comparar, uma mentalidade de crescimento evolutivo é melhor do que a mentalidade Claro que fixa. é. Porque a mentalidade fixa, você acha que o mundo é desse jeito e tal. Mas, cara, não é. Tem um planeta Terra aqui. Tem muita coisa acontecendo. Eu comecei a pergunta falando dos líderes. Que eu perguntei, você treina muito líder. Com certeza, conversa com muito líder. E como é, principalmente hoje em dia, Carlos, com a quantidade de informação que tem, como que se treina líderes sem cair na mesmice? Sem falar mais do mesmo? Porque esse cara, ele vai ter que treinar o time dele. Né? Você deu o exemplo, coloca a galera na sala. Como é isso na prática? Eu gosto muito do mercado de treinamento, mas, vamos trazer isso esmiuçado, assim. Tem uma frase do Lao Tse que ele fala o seguinte, é um filósofo chinês, ele fala, saber e não fazer é o mesmo que não saber. Saber e não fazer é o mesmo que não fazer. Que não saber. Que não saber. Então, saber e não fazer é o mesmo que não saber. Tá. Não adianta você se conhecer e não praticar. Então a teoria, qualquer um entra na inteligência artificial e fala: eu preciso me tornar um líder melhor. Você consegue me explicar sobre tal e tal coisa? Tá lá. Beleza. Outra coisa, tá bom. Então vai lá. Você teve um problema com um colaborador, teve um conflito, ou teve tal e tal coisa, agora você precisa lidar com uma dificuldade. Que teve alguém que fez discriminação no meio da sua equipe e tal, botou na internet, daqui a pouco, e aí? O que você faz? Não, é o livro que vai te resolver. Não.
ele pode te ajudar a ter insumos para você lidar. E às vezes a inteligência emocional, alguém falou com respeito com vocês, tem que respirar. Estou indo para exemplos bem... Não, mas são ótimos provocativos. exemplos. Ótimos exemplos. O que a gente faz? A gente depende do nível que o líder está, que você perguntou de líder. Aí líder você tem líder de equipe, líder de líder e líder de líder de líder. Então depende do tamanho do negócio. Tá. Eu sou o dono da clínica e eu tenho 10 pessoas trabalhando comigo. Eu lidero 10 pessoas. Era 10 pessoas. Eu sou um médico que também lidero 10 pessoas. Sou o gerente da clínica 10 pessoas. Eu vou para um hospital. Diferente. Pô, eu tenho o diretor médico que tem... Eu não manjo, eu tô tentando adequar o discurso aqui, mas tá ótimo. tem Tá o diretor ótimo, médico que deve ter abaixo algumas equipes, Sim. que deve ter um médico, sei lá... O especialista, aí tem os técnicos, tem de tudo. E daqui a pouco eu tenho um líder de líder de líder. Sim. Alguém que lidera uma equipe. Mas vamos pegar o... Né, a gente acaba... Eu tô muito mais no universo dos Pode dar negócios, qualquer que exemplo. não é só da medicina. Nossa, né? tá conseguindo dar ótimos exemplos. Tá bem Legal. bom. E aí você imagina que, inclusive, tem uma grande oportunidade de quem é da área de medicina se desenvolver nessas habilidades. Porque para ele ter sucesso não é só identificar, né, uma dor, alguma coisa, fazer um diagnóstico e recomendar alguma coisa. Eu estou simplificando aqui, né? Sim. Mas, eu preciso liderar, eu preciso Gerir equipe e tal. São outras habilidades. Outras, total. Cronograma, tempo, Total. dinâmica, risco, e por aí vai. A forma de treinar cada um É diferente. É Então, por exemplo, treinar líder de líder é uma coisa, líder de equipe é outra. Tá. O que a gente faz? A gente, quando vai treinar e é um time maduro, que acha que já sabe, mas está com problemas, a gente faz um trabalho prático. A gente coloca eles no ringue para lutar. Como assim no ringue para lutar? Muito a legal. gente coloca eles para vivenciar uma situação que eles vão se incomodar. Então a gente pode preparar uma simulação, uma atividade prática que representa o que acontece no dia a dia. E eles vão olhar e falar, opa! E a gente faz roleplay, simulação para isso. A gente pode pegar casos reais deles, que eles estão passando dificuldade, traz o conceito, eles têm que resolver e aplicar na realidade deles, que não é teórico. Legal, você pega a realidade mesmo. Se chama andragogia, ensino para adultos. E tem Andragogia. metodologias a serem usadas, que a gente chama de metodologias ativas de aprendizagem. Isso é o mundo da educação. Então foi uma das áreas que a gente se desenvolveu, que é como que a gente usa de elementos de educação para gerar transformação. Muito rico isso. E aí você cria experiências de aprendizagem. Então hoje a gente não fala só de treinamento. A gente cria experiências de aprendizagem em multiformatos. Então treinamento só tradicional, às vezes a gente tem que preparar um líder para ser mentor e multiplicar no on the job, no campo. Não é só eu ir lá e fazer treinamento. Como é que eu crio uma arquitetura numa empresa para que eles gerem aprendizado sem depender da gente? Por exemplo, como uma consultoria externa. Então a gente tem um olhar mais 360 para ajudar as empresas. Toda empresa, na sua visão, deveria ser uma empresa de educação, pelo Sim. menos para ela? Todas deveriam ser uma empresa de educação e de treinamento. E de tecnologia, por E de exemplo. tecnologia. Também. Eu falo E que, de gente. eu porque- falo que todas deveriam ser de mídia. porque Deveria se você- se comunicar, saber comunicar aquilo se que você você não vende. comunica, você não cresce, você não cresce. atrai gente. E você não atrai nem talentos, às vezes. Às vezes, se comunicar bem não é só para você gerar demanda de cliente, paciente e tudo mais. Se você não tem um bom posicionamento, você não consegue contratar. As pessoas, elas não... Se você não está bem posicionado dependendo do público, você não atrai gente boa. Hoje eu li uma matéria falando que hoje as pessoas querem trabalhar com alguém e não para alguém. É isso. E eu falo isso há um tempo. Com todo mundo que eu trabalho, eu falo, pessoal, vocês trabalham comigo. A gente trabalha junto em prol de um objetivo. Ninguém aqui trabalha para mim. Porque a gente tem que, na minha visão, pelo menos como líder, a gente tem que estar junto com a galera. Eu gosto de estar junto com o campo de batalha pra gente conseguir o resultado. Senão, o pessoal, você fica muito inacessível. Sabe aquele médico que fica inacessível? Ele afasta o paciente, ele não aproxima o paciente. Isso é fato. Só que também se você fica muito na sua operação, você não consegue olhar coisas que você poderia olhar. A parte estratégica, você Por está dizendo. exemplo, você tem que saber navegar. Eu, por exemplo, tinha momentos que eu estava... Espaço físico, inclusive, junto da operação. Tá. Eu saí faz tempo. Você tem lá no escritório, tem minha sala. Tem a sua sala. Só que agora eu preciso voltar para operação, só que aí eu tenho que ser intencional. Então você tem que ter consciência Do que você está do fazendo. que você está fazendo. Porque se você depende do que você quer para o negócio. Qual que é o seu business, qual que é o tamanho de negócio que você quer criar. Porque uma coisa, deixa a vida me levar. Outra coisa, eu quero... É isso que eu quero. Tem assim, eu quero um negócio pequeno. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Meu bistrô é um bistrô francês que eu tenho lá 10 mesas e eu atendo, eu cozinho e eu só abro de terça
Aqui, a sexta. O cara é o eu preso. Ele tá feliz com ele, tá tudo certo. bem. Pô, tá tudo bem. E às vezes ele tá mais feliz do que o que tem milhares de funcionários. E acabou. É muito particular isso, né? Eu converso com muitas pessoas e eu vejo isso. Tem gente que tá satisfeita ali com o trabalhozinho, tá tudo bem. E tem gente igual a gente que é um agoniado que, meu, o cara tá tomando um acidente de patinete e tá criando um projeto guaxinim. Olha. Muito bom isso, muito Você acha bom. muito louco isso? Não, eu acho muito bom, sabe? É uma história muito boa, porque você vai dar certo tudo que você tá falando, é óbvio. Um empresário que ele mostrou um vídeo uma vez, eu vi. Tudo a gente vai se inspirando, né? Nada se cria, E, tudo se copia. e aprende, deixa evolui. E aí cria. ele foi mostrar, quando ele começou a empresa dele, ninguém acreditava. E ele mostrou o vídeo depois, quando a empresa dele faturou 500 milhões, do que ele imaginava, todo mundo chamava ele de louco. É normal. E aí eu tava inspirado nisso, porque eu tinha visto essa palestra dele em novembro. Eu vou fazer a mesma coisa, vou gravar um vídeo. Eu faço os vídeos pra mim E também. aí, pro futuro, eu quem gosto. sabe quando a gente tiver com todo mundo. Eu gosto de tal. falar comigo mesmo também. Tem umas coisas que eu gravo pra mim mesmo. Pra eu, Eu assim. não faço tanto isso. Eu- Você grava? Não tanto, mas algumas coisas, algumas inflexões Tá. que você vai ter na vida, eu gosto de documentar. Sabe? Momentos que pra mim foram cortes. Falo, cara, eu não quero voltar a isso aqui. Né? Por exemplo, as minhas tive vários. as tatuagens que eu tenho, todas têm um significado. Todas têm um porquê, eu sei explicar o momento, o que causa. E é o marco, isso aí que você fez é um marco. É você com você. Ali pra mim tem um marco. Tem Exato. meu sócio que tava comigo lá e a gente viajou. Eu falei, cara, a gente precisa criar isso, criamos um conceito Muito legal. do aprendizado inteligente. Pô, foi Muito bom. Foi muito doido. Carlos, você é incrível, muito bom, muito rico. Ó, a gente já tá uma hora aqui, ó. Passou rápido, hein? Pum, passando. Eu gosto de também fazer algumas perguntas do meio pessoal, né? A gente fala muito sobre empresa e tal, mas no final a gente é ser humano. Isso aí. Todo mundo é ser humano. Tirando o crachá. Tirando o crachá é tudo igual, meu amigo. E como é que você equilibra tudo isso que você está falando, né? Equilibrar performance, progresso, trabalho com bem-estar no dia a dia? Porque você tem família, tem filho. Como é que você... Porque é a realidade de muitos e muitos usam filho como desculpa para não fazer tudo o que você está fazendo. Como você equilibra? O que você pode falar? É difícil equilibrar. Tá. Mas Já gostei que já falou a verdade. Não é com esse papinho de que é possível. E eu tava conversando com você, tá gravado aqui, eu não tô com a barriguinha tão sequinha, não. Mas tá dando jeito, já me mostrou que tá vindo aqui. Quando aconteceu esse acidente, eu tava treinando, eu tava me alimentando bem, Legal. eu melhorei algumas outras coisas, mas eu abdiquei de algumas coisas da saúde. Comecei a comer mais, tomar mais vinho, não sei o quê, e ganhei peso. Então o que eu fiz? Eu agora, nesse momento, só que eu foquei energia em outras coisas. Tá, você não teve um equilíbrio aí nesse Não momento. tive um equilíbrio. E agora eu tô tentando equilibrar. Tô equilibrando novamente. Legal. Ou seja, colocando algumas agendas mais intencionais. Puxa, teve lá, eu coloquei algumas agendas para eu ir pegar minha filha na escola. Legal. Colocando como prioridade. Tô retomando o que eu já fazia. Então, tô falando porque é que a gente não tem que falar aqui só o que é bonito. É o que Não, é a melhor coisa, é a verdade. Aí o que eu fiz agora? Fui lá fazer todos os exames, vou me cuidar para retomar minha saúde, para dormir melhor. Então tô me regrando mais para isso. Eu diria que a gente precisa buscar ajuda. Então vou para terapia. Muito legal isso que você falou. Vou Muito legal. vir no médico fazer os exames e ter gente do seu lado que acaba te provocando. Então minha esposa vai lá e me provoca. Legal. Em um aspecto, tem um amigo que você tem conversa que te provoca. E um meio vai te ajudar. Se você está no meio, por exemplo, um amigo meu falou, pô, vamos jogar tênis. Que horas? 8 horas da manhã. Eu falei, cara, do jeito que eu tô no meu ritmo de business, não dá. Eu tô preparando agora, se eu quiser poder... Eu até poderia, mas não priorizei. Tá certo. Não sofri. É tempo, você tempo. tá priorizando. Então eu diria que é você fazer gestão do seu tempo e ter objetivos claros, escrever isso e ser dono da sua agenda. Então olhar para a sua agenda para os próximos meses e priorizar e colocar onde você vai investir o seu tempo. Aquilo que é importante para você. É o que vai te dar equilíbrio. Porque senão você deixa as coisas irem tomando... Eu acho que essa é a principal dica, assim, enquanto eu sou intencional na minha agenda. O quanto... Isso é bom. Enquanto eu sou intencional na minha agenda, é isso. O quanto eu sou intencional na agenda. Intencional na minha agenda. Isso é bom. Ou você pode ter rotinas saudáveis ou que equilibram algumas coisas frequentes, ou se você tem uma rotina que é muito imprevisível, como a minha, eu tenho muita coisa diferente Acontecendo que eu acabo tudo fazendo, viagem e tal, eu preciso programar coisas. Tá.
Porque tem coisas que eu acabo não conseguindo Eu também, fazer. eu preciso programar. Tem coisa que não dá, do nada. Não dá porque tem compromisso, tem isso, tem aquilo. E aí tem gente, dá muita atenção pra família, só que não dá atenção pro trabalho. Ou dá muita atenção pro trabalho, não dá atenção pra família. Cuida muito da saúde, mas não cuida da parte espiritual. E tem momentos de vida que vão tomar mais energia para algumas coisas. Tá. Mas eu diria que é um desafio constante a gente encontrar o equilíbrio. Porque a gente vive num mundo de expiações e provas. De inspirações e provas. Expiações e provas, né? A gente vive num mundo de tentações. Sim. Expiações e tentações. Então, assim, a gente é tentado. A todo momento. Eu tô aqui, já me mandaram uma mensagem. E aí? Você topa ir lá no evento, que vai ter um jogo de pôquer, lá já vai ter uma bebida, não sei o que, network. Eu tô dividido. Eu vou. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Não vou ficar lá até meia-noite. Ou se eu for, vou ficar meia hora e ir embora pra casa. Ou talvez não vou. Eu tenho que decidir o que é mais importante. Ir para casa e ficar com a minha esposa, ver minhas filhas antes de dormir, ou chegar mais tarde e só ver amanhã. E eu acho que é uma questão de escolha. Cada um vai ver o que é importante para si. E definir o que é importante naquele momento. E você vai ter prós e você vai ter contra. Muito bom, Carlos. Pra gente encerrar... Não é a dica do equilíbrio, mas tudo bem. Não, mas tá bom. Você falou a sua verdade. É isso que importa, a verdade. Mas eu acho que são fases de estabelecer objetivos. Objetivos audaciosos e alcançáveis e metas. E acho que são fases da vida. E você sempre saber que se você desequilibrar, você ter formas de voltar para o seu eixo. Interessante. E você falou um negócio legal, ter pessoas que te ajudem. Isso é importante a gente assumir isso. Importante. Eu, por exemplo, faço, né, até hoje todo um processo de tratamento para emagrecer e eu não fiz sozinho. É médico, psicólogo, né, tal. Você acabou de me dar uma dica, falou, cuida do que você tem no seu armário. Aí fiquei lembrando que eu trouxe da Espanha, tem uns... Nossa, tem umas linguiças gostosas lá, o chouriço. Chouriço, tem lá, né? Tem o aspargo que eu trouxe lá também, tá vendo o aspargo. É que fazer dieta, quando você, ainda mais no começo, nossa, se você não tira as coisas de casa, você come tudo, cara. Porque você tá num ritmo, né? Pô, quero emagrecer, aí você vai ter que... Mas é hábito, né? É cultura. É hábito. Pra gente ir parte pro final, qual mensagem que você gostaria de deixar pro pessoal? Fica à vontade. Fala. Bom, primeiro eu te dar os parabéns aí. Muito obrigado. Pela sua energia, entusiasmo e motivação. Eu gosto. Dá pra ver. Tem brilho no olho, sempre teve. Gosto de trabalhar, gosto de construir. Desde quando teve lá como aluno, você tava ali sempre aprendendo, fazendo e tal. Isso é muito legal. Parabéns aí pelo seu negócio. Muito obrigado. E você que está nos escutando, nos assistindo, lembre-se que o sucesso ele é uma jornada. Ele não é só um destino. E você ser um arquiteto do futuro é a capacidade que você tem de visualizar coisas de forma mais intencional com essa parte do cérebro aqui que é o neocórtex. E uma das coisas que eu aprendi a fazer foi aprender a escrever. Sempre que eu tenho ideia, eu escrevo. Documento. Isso te ajuda a aumentar a capacidade de realização e tal. E isso é um exercício, isso é uma questão de treino. E se você não está acostumado a fazer isso, faz com pequenas coisas e que isso vai te levar para outro patamar. E o patamar não é só querer chegar lá muito rápido, é o passo a passo que você vai fazer amanhã. É uma jornada. E comemorar as conquistas, comemorar todas as pequenas conquistas. Sucesso é uma jornada e comemore suas conquistas. Muito obrigado, Carlos, pela presença. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Até a próxima. Não esquece de compartilhar e curtir esse conteúdo. Valeu!